coronavírus é uma doença muito perigosa e requer que a gente tome vários cuidados, como lavar as mãos, usar álcool em gel e diversas outras maneiras de se prevenir contra ele, que você pode conferir inclusive nesse vídeo aqui no card que eu fiz, é o último vídeo do canal, então é só você procurar também que você vai encontrar, ok? Mas enfim, o coronavírus não é a primeira e nem será a última, infelizmente, epidemia que o mundo passa, né? E tiveram outras e outras epidemias pelo mundo, né, que foram muito piores que essa que a gente está enfrentando agora nesse momento. É claro que isso não quer dizer que a gente não tem que ter cuidado com essa. Essa também é extremamente perigosa. Mas eu vim fazer esse vídeo para mostrar para vocês, para não ficarem tão apavorados assim, né, com essa nova pandemia que a gente está passando com o coronavírus, né? A gente já passou por coisa muito pior e a gente já superou tudo isso. Então eu tenho certeza que se todo mundo fizer a sua parte hoje, a gente vai conseguir ter um futuro muito melhor no futuro, né? Porque, enfim. E é isso aí. A primeira grande pandemia que o mundo passou e que foi muito perigosa foi uma gripe, né? Que era meio uma mutação do influenza, que é a gripe normal, que aconteceu nos anos entre 1917 e 1920, né? Então foi esses 3 anos que foi a gripe espanhola, né? Era uma gripe, uma mutação, como eu já falei, uma mutação da gripe normal, do influenza, que é o nome do vírus da gripe, né? Era algo muito letal. Para vocês terem uma noção, matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro entre os anos de 1917 e 1920. Assim, naquela época não tinha tanta tecnologia, então não é que nem hoje que você pode ir na televisão, ir na internet, ir em rádios e outras formas de divulgar prevenções e as pessoas se prevenirem. Era muito mais difícil das pessoas entenderem como se prevenir, como que não devia fazer isso e tudo mais, e acabou matando 50 milhões de pessoas. Hoje em dia, eu pelo menos acredito que não teria matado esse número de pessoas, né? Pelo menos na minha concepção, isso... redes sociais e outras mídias ajudam a prevenir as pessoas, né? No caso nessa época aí não existia, então morreram 50 milhões de pessoas. Foi muito triste, mas não é nem de longe a maior pandemia que a gente já passou, né? No próximo lugar, nós temos aí uma que é considerada até hoje, né, a doença que mais matou na história do mundo, né? Que é a raiva, né? Raiva, para você que não sabe, é uma doença que é transmitida de animais, né? Cachorro, gato, raposa e alguns outros animais que transmitem raiva pro ser humano. Para vocês terem noção, no mundo, assim, cerca de... é extraordinário esse número, porque, sério, milhões e milhões de pessoas pegaram raiva, ali no início do século passado também, até meados do século passado ali, teve muita gente que morreu de raiva, né? E menos de 100 pessoas na história conseguiram sobreviver. Acho que 30 e poucas pessoas conseguiram sobreviver, porque é uma doença que mata muito e mata muito rápido, né? Um dos principais sintomas que fazem as pessoas morrer são, como se diz, meio que repelir água, né? Porque a pessoa não consegue entrar em contato com nenhum tipo de líquido, né? Água, pelo menos. A pessoa não consegue beber água, começa a espumar pela boca, a pessoa não consegue entrar em contato, se molhar porque a pele acaba ressecando e tal. É algo surreal essa doença. E graças a vacinas, que são os médicos e cientistas, são os grandes heróis por nos prevenir dessa doença nunca mais existir na nossa sociedade, né? Desde ali mais ou menos 1930, 1950, essa doença foi totalmente erradicada do mundo, né? E até hoje ninguém nunca mais teve nenhum sinal dessa doença. Então, obrigado médicos por existirem e obrigado cientistas por existirem. E a próxima é o sarampo. Sim, o sarampo. Para você que não sabe, o sarampo ele foi a doença que mais matou. Não foi a doença que mais matou, mas foi uma das doenças assim, mais perigosas da face da Terra. Tipo, 300 milhões de pessoas pegaram varíola na história do mundo, né?
Assim, eu não sei exatamente o grau de mortalidade, mas eu sei que também era muito, muito grande, né? Mas, sério, foi assim, gigantesco o número de pessoas que pegaram. E assim, se for até achar que 300 milhões para hoje, com 7 bilhões de pessoas na Terra, é um número até pequeno, mas, sério, pensa, isso há quase, tipo, 150 anos atrás. Tinha, tipo, 3 bilhões de pessoas na Terra. 300 milhões é muita coisa. Até hoje, na verdade, é muita coisa. Mas, enfim. Essa foi a doença que deu origem às vacinas, né? Porque um cientista, que eu não vou lembrar o nome, tá aparecendo na tela, ele viu que tinha 2 tipos de sarampo, né? O que acontece? Ele viu que tinha a varíola do ser humano, o sarampo do ser humano, que era muito letal, e tinha outro que dava em vacas, que não era tão letal assim. E aí ele começou a ver, né, e tal, os fazendeiros tirarem o leite ali do gado e tal, e pegarem aquela doença. Só que uma semana depois estava de novo em folha lá, ia lá e beleza. O que ele fez? Pegou um garoto de 8 anos, colocou, espremeu o pus da ferida do cara lá, colocou pro menino beber, que é muito nojento. E aí esse menino acabou pegando, né, nunca vou conseguir não falar varíola, é muito difícil. Tô com isso na cabeça, mas enfim. Ele pegou o sarampo, né, esse menino, só que pegou esse sarampo mais vagabundo, né? E o que acontece? Depois disso, né, ele acabou meio que criando anticorpos, né? Que é o que acontece hoje com a gripe, né? Eles fazem um vírus mais fraco, a pessoa pega, e aí ele cria anticorpos para não pegar a outra gripe, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Ele pegou o menino que tinha pegado o sarampo vagabundo, colocou em contato com uma pessoa que tinha sarampo forte, né? E o menino não pegou, porque ele tinha desenvolvido tantos anticorpos que não pegava mais aquele sarampo forte ali do ser humano e tal. E foi assim que ele passou a estudar esse tipo de coisa assim, né? Esse tipo de vírus e tudo mais, e começou a criar as vacinas, né? Que são essenciais, porque se não fossem elas, não existiria basicamente ninguém no mundo hoje em dia. Todo mundo ia ter morrido de sarampo, né? Enfim, eu mais uma vez agradeço aos médicos e termino aqui o vídeo falando para você se prevenir contra o coronavírus, porque a gente já passou por sarampo, já passou por raiva, já passou por, sei lá, milhões não sei, mas por várias e várias outras pandemias durante a nossa história. Mas não é porque a gente já passou por essas piores e já superou, a gente tem que subestimar essa que a gente está vivendo agora. Então tomem cuidado, evitem sair nas ruas, fiquem de quarentena em casa, lavem bem as mãos, usem álcool em gel. E é isso, cara. É isso aí, fui.